Boa noite. Um apelo urgente sensibiliza os brasileiros. Para de sair pra rua! É pra ficar dentro de casa, entendeu? No jornal de hoje falaremos sobre Covid-19. Mas o que é essa doença? Como ela age e como ela vem afetando o mundo? Passo a fala agora para a repórter Maiara, que entrevistará a doutora Juliana Maia e falará um pouco mais sobre o que é o Covid. No meu caso em particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, nada sentiria, tá ok? Quando muito acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. O que, produção? Houve um erro? Agora vai, é com você, Maiara. Boa noite, Ludmila. Boa noite a todos. Estou aqui com a doutora Maia, que vai falar para a gente um pouquinho melhor sobre o que é o novo coronavírus. Boa noite, doutora. Boa noite, Maiara. Boa noite a todos. Bom, de início, o que é o coronavírus? O coronavírus é uma família de vírus que provocam, que causam infecções respiratórias. Atualmente esse nome vem sendo muito falado, muito associado à pandemia do Covid-19, Então, o Covid-19 é uma nova espécie do coronavírus, também chamado de SARS-CoV-2, SARS significa Síndrome Respiratória Aguda Grave, e seus sintomas variam desde manifestações mais leves, como a perda de olfato e paladar, até manifestações mais graves da doença, como falta de ar, e também pode levar à morte, A transmissão ocorre por vias respiratórias, por contato físico direto e por contato com superfícies contaminadas, Os casos mais graves da doença estão relacionados a pessoas com comorbidades ou a idosos, Os primeiros registros, do Covid-19 no mundo foram em 31/12/2019 na China, e em março de 2020 a Organização Mundial da Saúde declarou que o Covid-19 se tratava de uma pandemia. Obrigada, doutora. É com você, Ludmila. Nessa segunda-feira, 4 de julho, o Brasil chegou a registrar 672.033 mortes confirmadas e 32.535.923 casos confirmados. Em 8 de abril de 2021, chegou a ser registrado 4.249 mortes em 24 horas. Após a vacinação, nesses últimos meses, o número de casos de contaminação vem sim aumentando, mas o número de mortes estão bastante reduzidos. Nesta segunda-feira, sendo registradas 122 mortes. Mas afinal, como essa doença age? Falaremos agora com o Dr. Chaves, que explicará melhor sobre como o vírus age. Boa noite. A Covid-19 é uma doença que compromete o aparelho respiratório. O alvéolo pulmonar é a estrutura do pulmão onde acontece o intercâmbio de gases. É justamente lá onde o vírus gosta de se alojar. O ECA2, que é a enzima convertedora de alfa-enzima 2, ele leva o vírus para o interior da célula, causando uma resposta do sistema, que é a tosse. A tosse, ela tenta expulsar o vírus para fora. Por isso que é recomendado, ao tossir, cobrir a boca com o antebraço ou a utilização de máscara, porque o vírus gosta de entrar pelas vias ocular, nasal e oral. O SARS-CoV-2 é a Síndrome Respiratória Aguda Grave 2, que é quando o indivíduo já está no caso mais grave da doença e quando precisa ser entubado e ser auxiliado com os ventiladores artificiais para auxiliar o aparelho respiratório na sua respiração. O tratamento da infecção pelo coronavírus, quando o paciente está em caso mais leve, pode ser feito em casa com auxiliar de alguns medicamentos para amenizar os sintomas. Como eu já falei, quando o paciente está no caso mais grave, tem que ser utilizado o auxiliar hospitalar, para medicar, ter o tratamento certinho, porque o indivíduo pode variar o estado dele. É recomendado, pelo menos, 2 litros de água por dia, a utilização de máscara, a higienização das mãos. Por que a utilização de máscara? Como o vírus entra pela via nasal e oral, tem que cobrir essa boca ao tossir ou respirar, como também já citado, cobrir a boca com o antebraço. Teve um tempo da pandemia que foi recomendado o face shield, que é o protetor faciais, para proteger também a região ocular. Agora que sabemos um pouco sobre como o vírus age no corpo, veremos uma pequena matéria com um profissional de educação física que falará um pouco sobre os efeitos do exercício físico na Covid. Boa
Boa noite a todos, meu nome é Mayara Kedman, eu sou profissional de Educação Física e hoje eu estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre os efeitos do exercício físico na Covid-19. A nossa conversa ela vai abranger 3 temáticas, digamos assim, diferentes. A primeira será efeitos do exercício físico na proteção contra doenças infectocontagiosas, que no caso aqui é a Covid-19. Efeitos do exercício físico na proteção e atenuação contra a severidade dos sintomas da Covid-19 e, por último, efeitos do exercício físico na reabilitação de indivíduos após a cura da Covid-19. A prática regular de exercício físico ela é amplamente reconhecida na literatura científica como uma estratégia não farmacológica, ou seja, sem uso de medicamentos, para a prevenção e tratamento de diversas doenças, sejam elas de caráter metabólico, físico e até psicológico. Para se ter noção, foi constatado através de diversas pesquisas que cerca de 20% dos pacientes que contraem coronavírus evoluem para um quadro grave da doença. Isso é observado principalmente em pacientes com comorbidades pré-existentes, ou seja, pacientes que possuem diabetes ou hipertensão, enfim. E aí, a partir disso, fez-se necessária a adoção e a compreensão de estratégias que aumentem a resposta imunológica dessas pessoas. E aí que entra a prática regular de atividade física para todos, de exercício físico para todos, tanto para aqueles do grupo de risco, para os que não são do grupo de risco, justamente com o objetivo de melhorar a resposta imunológica dessas pessoas e de quebra ainda auxiliar ali na ansiedade e também estresse percebido. Em relação à intensidade e volume do exercício físico, a recomendação é que sejam moderados. E essa recomendação tem como objetivo evitar que o indivíduo tenha um quadro de imunodepressão momentânea. Caso isso aconteça, o sistema imune dele se torna insuficiente para responder a agentes agressores no organismo, causando um efeito totalmente contrário do que a gente deseja. Seguindo essa mesma linha de raciocínio do combate ao coronavírus, no qual acabamos de falar, entramos na segunda parte dessa conversa, que é efeitos do exercício físico na prevenção e atenuação contra a severidade dos sintomas da Covid-19. Pesquisas demonstram que o exercício físico crônico, ou seja, de longa duração, ele pode reduzir em até 30% manifestações clínicas em infecções respiratórias. E o exercício físico em si, ele pode não impedir a infecção pelo coronavírus, mas ele pode atenuar o aparecimento de formas graves, como, por exemplo, o acometimento pulmonar pelo seu efeito anti-inflamatório. Chegando na última parte da nossa conversa, na reabilitação pós-Covid, entendemos que o exercício físico ele traz inúmeros benefícios para a nossa saúde. No caso de pacientes em recuperação após a infecção do Covid-19, a prática pode melhorar e pode minimizar as sequelas daquela doença, também a retomar a qualidade de vida dos pacientes, certo? Já que ela melhora a resistência cardiorrespiratória, a independência do paciente, a força muscular, dentre outros diversos benefícios. É preciso esperar o fim dos sintomas e também do isolamento para voltar à prática progressiva de exercícios físicos. E em casos mais graves, é necessário um acompanhamento mais especial por médicos, fisioterapeutas, profissionais da área da educação física, dentre outros. O exercício físico ele não imuniza as pessoas da Covid-19, mas ele pode auxiliar no combate, na prevenção contra a severidade dos sintomas e também na reabilitação. O jornal fica por aqui. Boa noite a todos e fique agora com a novela das 8.